Graça e paz, meus irmãos. Eu desejo muito poder chegar um momento em que nós poderemos estar juntos para te dar um abraço e juntos nós podermos adorar, cultuar ao nosso Deus. Mas enquanto esse momento ele não chega, esses vídeos, essas mensagens em vídeo, elas são uma tentativa de alguma maneira poder abençoar a sua vida, aos membros da igreja, em primeiro lugar. São mensagens dirigidas em primeiro lugar para a igreja, na tentativa de suprir a ausência das nossas reuniões onde a palavra de Deus ela é proclamada. Nós temos em alta consideração a palavra de Deus, nós entendemos que é importante nos alimentar dela. Então, o único objetivo desses vídeos é tentar, de alguma maneira, suprir essa ausência da exposição da palavra de Deus através dos nossos cultos públicos. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre adoração. Não um estudo sobre adoração, mas algumas questões bem práticas extraídas de uma parábola que nós iremos ler, como nós podemos aplicar esses princípios tão simples à nossa vida e ao mesmo tempo avaliar a nossa vida para verificar se nós estamos ou se nós temos uma atitude correta de adoração diante de Deus, uma adoração aceita por Deus. Então nós vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. Eu sei que você conhece essa parábola, mas vamos juntos pensar nela por um momento. Nos diz assim: contou também esta parábola, ou seja, Jesus contou essa parábola, a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente. Algumas versões dizem batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas todo o que se humilhar será exaltado. O que se humilhou voltou justificado, o que se exaltou voltou condenado. É o resumo da parábola. Essa parábola sobre 2 grandes pecadores, ela foi contada pelo Senhor Jesus. E nós podemos encontrar muita sabedoria e orientação, direção para as nossas vidas enquanto nos relacionamos com Deus. Nessa parábola, ele nos fala sobre 2 homens e nós podemos ver aqui muita semelhança entre eles, mas o surpreendente é que nessas semelhanças nós encontramos muitos contrastes. Eles estão fazendo a mesma coisa, mas o contraste entre a maneira e a motivação com que fazem é muito grande. Um dos homens sabia que era pecador e, sabendo disso, confessou diante de Deus a sua situação. O outro não sabia que era pecador e gloriava-se na sua justiça. Essa é a história de um homem que pensava ser bom, mas que foi para o inferno, e de outro que sabia ser mal e foi para o céu. E é incrível, porque essa cena ela se repete ao longo do tempo. Essa cena se repete nos nossos dias.
Então vamos seguir esses dois homens e olhar para eles enquanto eles adoram. Um deles procura o melhor lugar. O outro, o texto nos diz, de longe quase nem queria entrar na igreja. Um deles é um grande orgulhoso, o outro é um grande arrependido. Um viu sua grande necessidade de salvação, já o outro, ele viu o seu grande ego, ele viu suas grandes qualidades. E perceba que os dois estavam adorando, só que um adorava ao grande Deus, o outro adorava a si mesmo. Me desculpe. Um era crente em Jesus, o outro era crente em si mesmo. Um confiava no sacrifício sobre o altar, o outro confiava em sua justiça própria. Outra coisa, os dois eram desprezadores, só que um deles desprezava os outros, enquanto o outro desprezava a si mesmo. Um colocou-se sob um pedestal, o outro colocou-se no pó da humanidade. Um está implorando por justiça, por recompensa, enquanto o outro clama por misericórdia. Então nós podemos perceber claramente nessa parábola maneiras diferentes de adorar a Deus. E é claro que somente a adoração de um desses dois homens, ela é aceita por Deus. E nós sabemos qual desses dois homens adorou de forma adequada, de forma aceitável, de forma correta. Mas a pergunta que não pode calar não é simplesmente com relação ao fariseu e ao publicano que foram ilustrados há tanto tempo atrás. A pergunta que não pode calar é: semelhante a quem eu tenho agido na minha adoração? Como é que são os meus atos de adoração em minha vida, durante o decorrer dos meus dias ou tantas vezes em que me apresento diante de Deus? Ao final da adoração, como é que nós descemos? Jesus diz que um deles apenas desceu justificado. Então, como é que nós descemos? A ideia de que se está no templo e desce para casa. Está nas alturas da adoração e parte para a vida comum. Então, como é que nós descemos? Como é que nós saímos ao final da adoração? Justificados ou condenados? E isso depende da maneira em que eu estou adorando a Deus. E nós temos apenas duas alternativas. E certamente uma dessas duas alternativas, ela se encaixa na nossa vida. Cada um de nós vai se encaixar em uma delas. Primeira alternativa: eu posso adorar a Deus exaltando a mim mesmo e diminuindo a Deus. Ninguém faz isso. Como não? É claro que sim. Talvez muitas vezes, sem perceber, nós caímos nessa armadilha, nós cometemos esse pecado. E nós precisamos entender que a exaltação do homem e qualquer tentativa de redução da pessoa de Deus, na verdade, é uma grande ofensa. Em vez de ser uma adoração genuína, aceita por Deus. É claro que Deus, ele nunca será menor do que o que ele é. Nós sabemos que Deus é o Senhor soberano, ele ocupa o trono do universo, ele é e sempre será o Deus absoluto. Mas nós podemos agir de forma que para nós, na prática, o Senhor não represente tudo aquilo que na verdade ele realmente é. E aí nós temos aqui o exemplo do fariseu religioso, observador da lei, metódico, mas que se encaixa nesse tipo de adoração não aceita por Deus. Quais eram as suas atitudes que se tornaram ofensivas diante de Deus? Veja os versos 11 e 12. O fariseu de pé
orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quais eram as atitudes que se tornaram ofensivas diante de Deus? Vamos apontar pelo menos 4 atitudes. A primeira delas, ele orou, mas ele orou a si mesmo. A oração dele foi um discurso para Deus. Em sua oração, ele estava exibindo tudo que ele tinha feito. A Bíblia nos diz que os fariseus, eles gostavam muito de fazer isso. Eles gostavam de orar em pé, nas praças, nas esquinas, orar em voz alta, a fim de serem vistos pelos homens. Isso me lembra um homem que sonhou, ele teve um sonho inusitado. Se é que existem sonhos inusitados, sonhos são sonhos, na maioria das vezes. Mas esse homem sonhou que estava chegando à igreja quando as portas estavam já sendo fechadas no final do culto. As luzes do prédio já estavam apagadas, mas lá no telhado o homem, ele pôde ver vários passarinhos, como que passarinhos esvoaçando, como se quisessem sair. E ele perguntou o que era aquilo. E a pessoa que estava fechando as portas disse para ele: olha, são algumas orações que foram feitas aqui hoje. Só algumas chegaram ao trono de Deus, essas nunca, porque não passam de meras palavras. O fariseu orou, mas ele orou a si mesmo. Uma segunda característica, uma segunda atitude, ele orgulhou-se de sua moralidade. Ele falava sobre a sua vida limpa, ele não era adúltero, ele não era ladrão, ele não era igual aos outros homens, ele nem poderia ser comparado àquele publicano. Ele era uma exceção aos seus próprios olhos. Moralmente, esse fariseu provavelmente era melhor do que o publicano. Moralmente, ele poderia ser melhor do que a maioria dos homens. Então, qual é o problema de ter uma vida moralmente pura, limpa? Não há nenhum problema em ter uma vida moralmente pura e limpa, é o dever de todo homem. Então qual é o problema, pastor? O problema é que o seu orgulho era maior do que as suas qualidades, por isso a sua adoração não pôde ser aceita. Ele tinha grandes qualidades, e daí nós podemos imaginar o tamanho do seu orgulho, que era maior do que todas elas. E não é disso que se deve depender para ser aceito diante de Deus. Qualidades morais puras. É bom ser livre de extorsão, é bom ser livre de adultério, é bom ter uma vida moralmente pura, mas isso não adianta nada para a salvação. Não é isso que salva. Terceira atitude dele, ele orgulhava-se de sua honestidade nos negócios. Ele disse: olha, não sou injusto, eu não engano ninguém, eu sempre pago as minhas contas. E tudo isso pode ser verdade, mas não havia necessidade nenhuma de ficar se orgulhando. Mostrar suas qualidades em contraste com o outro, a quem Jesus quer estender a mão e quer justificar. É bom ser honesto, é dever ser honesto. Infelizmente nós vivemos num mundo tão moralmente corrompido que honestidade se tornou uma virtude, não mais um dever de cada um de nós. É bom ser honesto, mas isso não adianta nada para a salvação. Não é a honestidade que vai proporcionar salvação às nossas vidas. Jesus, ele não está falando contra a honestidade. Ele não está culpando esse fariseu por pagar suas contas em dia. Ele não está condenando aquele homem por ser honesto. Jesus está avisando que nós não devemos confiar nessas coisas para a salvação. Todos devemos ser honestos, mas honestidade não vai salvar ninguém. Porque é pura hipocrisia
quando a religião de alguém o destaca na igreja, mas não tem qualquer influência na sua vida lá fora. Nós não somos salvos por agir com honestidade nos negócios. Onde é que estaria Jesus se aquilo em que os fariseus confiavam salvasse? Quarta atitude do fariseu que o reprova como adorador diante de Deus. Ele orgulhava-se da sua vida religiosa. Olha o que ele disse no verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Será que Jesus estava condenando o dízimo? Será que Jesus está aqui condenando o jejum? Claro que não. Ele está simplesmente avisando que isso não compra salvação. Não. Jesus ordenou a devolução dos dízimos. Ele chegou a dizer: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, que são coisas simples, mas negligenciam princípios preciosos como misericórdia e o amor. E ele conclui: vocês deviam fazer estas coisas sem se esquecer daquelas. Então Jesus aqui, ele está ordenando a devolução do dízimo, mas ele nos disse que havia outras coisas importantes que não podem ser esquecidas. Jesus, ele contou essa parábola com o objetivo de chegar a uma única conclusão verdadeira, a um ensino precioso: o pecado de confiar em si mesmo e de desprezar os outros. É um pecado duplo. Ao mesmo tempo que nós podemos estar tão confiantes em nós mesmos, nós podemos estar desprezando os outros. E às vezes nós desprezamos o outro por confiar em nós mesmos. Então, se nós tivermos que nos comparar a alguém, nós temos que nos comparar a Jesus. E quando nós nos comparamos com Jesus, nós sabemos quem realmente nós somos, e aí nós sabemos e conhecemos qual realmente é a nossa justiça. O que significa justiça? Não há comparação. Comparar-se com os outros é fácil, principalmente com aquele que está vivendo uma condição desfavorável. Mas comparemos-nos a Jesus, que é o padrão. E aí nós entendemos o que significa toda a nossa justiça. Segunda possibilidade de adoração nos é apresentada aqui. Eu posso adorar a Deus diminuindo a mim mesmo e exaltando o Senhor. Primeira possibilidade: eu exalto a mim mesmo, diminuo o Senhor. Mas a outra possibilidade é o contrário: eu diminuo a mim mesmo e exalto o Senhor. Quando nós contrastamos a nossa vida com o padrão de Deus, nós reconhecemos que não há motivo algum em nós para o orgulho. O orgulho é a raiz do pecado. C.S. Lewis, ele disse que o orgulho é o ninho onde todos os outros pecados são perdoados. Onde todos os outros pecados são chocados. O orgulho é o ninho onde todos os outros pecados são chocados. Orgulho é a raiz do pecado. Por causa do pecado, nós temos essa falsa ideia de que nós estamos em uma condição melhor do que a nossa verdadeira condição. O pecado cega. O orgulho nos dá essa visão além daquela que convém a respeito de nós mesmos. Somente quando nós passamos a contemplar a santidade de Deus é que nós temos os nossos olhos abertos para contemplar a nossa grande pecaminosidade. É o exemplo do profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6. Ele tem uma visão de Deus e nessa visão a santidade de Deus é exaltada, seres puros sem pecados glorificam a Deus e proclamam a sua santidade sem parar: santo, 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 santo é o Senhor. E então Isaías se vê perdido, condenado, porque ele diz: ai de mim, estou perdido, sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. E aí nós temos aqui o exemplo desse publicano,
pecador, sem nada para se orgulhar, mas ele se encaixa nesse tipo de adoração aceita por Deus. Quais eram as suas atitudes que se tornaram como um perfume suave diante de Deus? Veja o que nos diz os versos 13 e 14. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos para o céu, mas lamentava-se profundamente ou batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. 4 características, 4 atitudes desse homem que tornaram a sua adoração aceita por Deus. Primeiro, ele veio à presença de Deus com humildade. O verso 13 diz que, e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus. Ele não se via digno disso. Ele evitava a falta de contrição diante do grande e santo Deus. E quanto isso tem a nos ensinar hoje. Muitos se apresentam diante de Deus na adoração: eu tenho livre acesso, mas você não está no mercado. Você está diante de Deus em adoração com a igreja, o corpo de Cristo. Esse homem, ele evitou falta de contrição. Ele estava diante de Deus em reverência. Nós precisamos redescobrir a reverência na presença de Deus. Nós não estamos num ciclo ou num ato de entretenimento, é adoração ao Deus Altíssimo, ao soberano, mas Ele é meu Pai e eu posso me portar diante dele como eu quiser? Não, de maneira alguma. Ele é seu Pai, se você é salvo por Jesus, mas Ele é Deus. Ao ressuscitar, Jesus diz: vá a Maria Madalena, vá para os meus irmãos, diga que eu estou voltando para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Há uma distinção aqui. Nós não podemos tratar Deus como o igual a nós. É necessário reverência, humildade, reconhecer quem Ele é, quem nós somos. E nós precisamos resgatar e ter o senso da presença de Deus em nosso meio, ou que estamos na presença de um Deus santo. Aquele homem estava lá para orar, ele não estava lá para pregar para Deus, e nem para fazer palhaçada diante de Deus. Ele era um adorador, ele não era um bobo da corte. Segunda atitude, ele veio contrito, ele sentia o peso dos seus pecados. O texto diz que ele lamentava-se profundamente. Literalmente aqui o texto, ele batia no peito, ele esmurrava o seu peito. E é por isso que ele batia no peito. Isso indica que ele sabia a fonte do problema. Está aqui, meu Deus, sou eu. É esse coração que eu tenho. É essa maldade que há em mim, é o pecado meu. Ele não culpava ninguém, ele não culpava a Deus. Ele queria um coração limpo. O problema não é ter esse coração, o problema é não desejar um coração limpo, não reconhecer a sujeira do coração. É chegar como se tudo estivesse bem, como se eu já tivesse atingido aquilo que Deus me chamou para ser, e não reconhecer o meu pecado. Aquele homem reconhecia quem ele era. Quando nós lemos a Bíblia, é isso que deve acontecer conosco quando nós oramos. Nós chegamos então à conclusão: meu Deus, eu não sou o que eu deveria ser. Tem misericórdia de mim.
Uma das porções que eu mais aprecio na palavra de Deus é o Sermão da Montanha, e quando eu leio o Sermão da Montanha, eu vejo que eu não sou aquele homem do Sermão da Montanha, e o que me resta? O que me resta é fazer aquela oração que Jesus me manda fazer no Sermão da Montanha, em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta lhe será aberta. E o que Jesus está dizendo? Você reconhece que não é esse homem, então peça que Deus te dará. E eu tenho que pedir, Deus, me faça um homem moralmente melhor, que resista a todo esse pecado que de tão perto me rodeia, a tantas distrações, e eu preciso bater no meu peito e dizer, é aqui, meu Deus, o problema. Aquele homem, aquele publicano, ele se entristecia por ter um coração tão mau, ele não estava satisfeito. Ele não pensava nos hipócritas que talvez estivessem ao seu redor enquanto ele estava adorando. Ele não olhava para aquele que estava sentado à sua frente e dizia, olha que falsidade desse. Não, ele pensava nele. Naquele momento, ele se sentia como o único pecador em toda a terra. E por isso que ele orou, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Terceira atitude dele, ele veio a Deus para confessar o seu pecado. O único título que quis foi o de pecador, nada mais. Ele não abroga para si qualquer qualidade, qualquer recompensa. Ele simplesmente toma para si o título de pecador. Ele não tinha boas obras para expor diante de Deus. Ele não tinha justiça própria em que ele pudesse se orgulhar, se apoiar. Ele não havia realizado nada de que pudesse ser digno de registro quando comparado a Deus. Era um pecador necessitado e, portanto, um pecador mesmo, simples assim. O único título que nós devemos tomar sobre nós ao sermos salvos é o de pecador. Nós não precisamos sair por aí buscando títulos de reconhecimento para esconder nossas mazelas, porque muitas vezes isso são os títulos. Nós procuramos títulos para esconder as feiuras, títulos bonitos para esconder feiuras escondidas. Mas o único título que nós devemos tomar sobre nós ao sermos salvos é o de pecador. Todos somos pecadores. A diferença é que há pecadores salvos ou pecadores perdidos. Mas todos pecadores, ou somos pecadores salvos ou pecadores perdidos. Uma quarta característica, uma quarta atitude desse homem, ele veio crendo. O publicano não confiava em si mesmo. Ele não exigia justiça, ele precisava de misericórdia e ele confiava tão somente no sacrifício da cruz. Somente o sangue do Cordeiro de Deus sacrificado é o que nos salva. Através de Jesus, Deus não nos dá o que nós merecemos, que é a condenação, o desprezo. Isso é misericórdia. Esse homem, ele acertou em não se comparar a alguém em situação pior que a sua. Ele fez algo correto. Ele comparou-se ao Senhor Jesus e, ao fazer isso, ele reconheceu a sua mais profunda necessidade. Ele diminuiu a si mesmo e exaltou a Deus e por isso voltou para casa justificado. Veja como eles têm semelhanças e essas semelhanças, por sua vez, são tão contrastantes. E nós devemos pensar em nós. Após nossos atos de adoração, seja de forma pública ou particular, nós voltamos para a nossa vida comum. A questão é, será que nós vamos andar com o fariseu?
Ou será que nós andaremos com o publicano? Voltaremos para os nossos afazeres justificados, aceitos por Deus? Ou nós retomaremos a nossa vida condenados? A maneira como nos portamos na adoração, ela define como nós voltaremos para a nossa vida comum. Se nós insistimos em adorar a Deus, exaltando a nós mesmos, diminuindo a pessoa de Deus, certamente nós retornaremos os mesmos, retornaremos condenados. Mas se adoramos ao Senhor, diminuindo a nós mesmos, exaltando somente a Deus, voltaremos transformados, cheios de sua graça, justificados. Que Deus nos abençoe a uma adoração genuína, que suba como um cheiro agradável diante de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E chegou o momento, disse Jesus, em que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos orar: Senhor, acha em mim verdadeiro adorador. Faz de mim verdadeiro adorador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo livre acesso que temos aos céus através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, meu Deus, fazer valer todo o sacrifício do Senhor em nosso favor, usufruindo de maneira correta de todos os benefícios alcançados por nós, os meios de graça que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, que o Senhor nos dê um coração correto, que nós possamos, em nossa adoração, seja ela pública ou particular, sermos verdadeiros, honestos, corretos e, sobretudo, meu Deus, que nossas atitudes possam nos fazer prosseguir justificados pelo Senhor, não reprovados. Meu Deus, nos dá forças para sermos melhores, porque certamente não somos o que deveríamos ser. Tem misericórdia de mim, pecador, meu Deus. Senhor, segura na nossa mão, nos ajuda a viver a nossa vida aqui. Nos ajuda a retomar o senso da sua presença no meio da igreja e na adoração. Nos ajuda a lembrar do que é temor na santa presença do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a nos lembrar do que é a reverência que é devida na sua presença. Meu Deus, nos ajuda a viver a vida que o Senhor deseja e espera que vivamos. Nós precisamos tanto do Senhor e em tudo precisamos do Senhor. Meu Deus, nos abençoe, nos ajuda em nossa fraqueza, nos guarde, nos dá o seu perdão. É o que nós lhe pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.